Quando a luz de Capela se apagou, seus filhos foram enviados à Terra. Capela. A Jornada Cósmica. Desenhos espíritas. Há incontáveis milênios, no sistema da constelação do Cocheiro, girava um planeta de beleza e evolução elevadas, banhado pela luz da grande estrela Capela. Um mundo que atingira a culminância de um de seus ciclos evolutivos. Mas nem todas as almas acompanharam essa ascensão. Milhões de espíritos rebeldes, obstinados no crime e na vaidade, tornaram-se incompatíveis com a harmonia de seu lar. O orgulho e o egoísmo eram seus atavismos. Rápido, temos que avançar agora. Entendido, comandante. Fogo de cobertura. Abaixem-se. Fogo de cobertura. Avancem, avancem. Todas as unidades, concentrem o fogo na nave-mãe. Precisamos romper as defesas deles agora. Para que o progresso da maioria não fosse contido, a Justiça Suprema deliberou o exílio. Seu destino, um planeta recém-moldado, ainda em transições penosas, onde a matéria ardente esfriava sob a direção compassiva de um mestre. Longe, na terra longínqua, os exilados de Capela encontrariam um novo laboratório. A dor e o trabalho penoso seriam a escola para as grandes conquistas do coração. O Cristo os acolheu, abençoando suas lágrimas. Mestre, eles saberão suportar o peso do exílio? O amor saberá sustentá-los. A eles foi dada uma missão grandiosa, apesar da punição. Reencarnar na Terra, como descendentes dos primatas, e impulsionar o progresso de seus irmãos mais primitivos. Eram a semente da civilização. Os espíritos rebeldes, com seu fardo de orgulho e sua flama de inteligência, iniciaram uma nova e colossal migração. Há muitos milênios, entre a África e a América, existia um vasto continente banhado por mares azuis e montanhas resplandecentes. Era a Atlântida. A joia do oceano, onde a natureza exibia a harmonia perfeita entre o céu e a terra. Para esse solo abençoado, vieram espíritos luminosos e antigos, degredados de mundos distantes. Trouxeram na alma o brilho das constelações, mas também a sombra da rebeldia. Deixamos a luz e agora voltamos à sombra. A sombra também ensina. Se o coração não se fechar. Sob o olhar compassivo do Cristo, a Atlântida tornara-se seu campo de trabalho e aprendizado. Ergueram cidades monumentais, feitas de cristal e pedra viva. As torres tocavam as nuvens, e os templos eram adornados com metais cintilantes que refletiam o sol. A ciência e a arte floresciam lado a lado, e a voz da sabedoria ecoava pelos vales como um cântico de eternidade. Nós somos os deuses agora. Não, irmão. Estamos apenas esquecendo que o caminho é a humildade. Os Atlantes dominavam as forças da natureza, manipulavam os fluidos do éter, as correntes magnéticas, a energia dos astros.
curavam com as mãos e dialogavam com os ventos e as águas. Sente? O mar nos escuta. Sim, e responde com poder. Sua civilização era um reflexo do espírito em plenitude. Mas, pouco a pouco, o orgulho invadiu seus corações. A busca pelo poder e pela dominação substituiu o culto à luz. As armas mentais que antes serviam ao bem tornaram-se instrumentos de guerra. A Atlântida, que nascera para ser templo da fraternidade, tornou-se palco da ambição e da violência. Em meio às sombras crescentes, os emissários do Cristo desceram aos templos e advertiram os sacerdotes. A terra não pode sustentar o abuso da sabedoria. Os mares estão se movendo, pai. São só as marés. E nada pode destruir o que é eterno. Poucos escutaram. A maioria riu do alerta, embriagada pela glória passageira. O silêncio do alto antecedia a purificação. Então, veio o tempo da justiça divina. As forças ocultas do planeta despertaram. O solo tremeu, os vulcões rugiram e os mares, antes serenos, ergueram-se como muralhas de água. Fujam! A onda está chegando! Socorro, meu Deus! Segura a minha mão. A luz! Ela volta! Eu posso vê-la! Em pouco tempo, as águas cobriram o continente, silenciando milênios de civilização e beleza. A Atlântida se foi. Não. Ela viverá em nós. Alguns espíritos, guiados pelos mensageiros da luz, foram salvos e dispersos pelos continentes vizinhos. Levaram consigo os fragmentos da antiga sabedoria atlante, conhecimentos que mais tarde floresceriam na Índia, no Egito e na Grécia. O mar guardou o silêncio desse mundo extinto, mas a lembrança permaneceu nas lendas e tradições. Em cada mito de dilúvio, em cada sonho de paraíso perdido, ressoa a lembrança da Atlântida, símbolo eterno da queda e da redenção do espírito humano. Avó, existiu mesmo essa cidade? Sim, meu pequeno. E um dia o mar contará sua história. A tragédia da Atlântida não foi castigo, mas lição. Aquele povo que abusou do poder aprendeu que o saber sem amor é ruína. Socorro, a onda tá vindo! Do fundo dos mares, ergue-se ainda hoje o eco de sua mensagem. Nenhuma grandeza é duradoura se não estiver sustentada pela luz do coração. E assim, as águas do oceano não sepultaram apenas cidades, guardaram também promessas. A Atlântida vive, não nas pedras submersas, mas no íntimo da humanidade, que após cada queda, renasce em busca da luz. Porque o espírito, mesmo nas trevas, jamais esquece o caminho de volta ao Cristo. Reunidos nas alturas do plano espiritual, os emissários do Cristo traçaram o plano de redenção. As falanges luminosas observavam em silêncio o orbe azul que girava no espaço. A voz do Mestre ecoou: Que a terra acolha os que caíram, para que aprendam no trabalho o valor do amor. E no coração da Ásia, entre montanhas nevadas e ventos eternos, o Cristo convocou os mensageiros. No planalto do Pamir, o teto do mundo, uma luz imensa desceu dos céus. Espíritos resplandecentes pairavam sobre o vale sagrado. Ali seria o ponto de partida da nova humanidade,
Milhares de almas envoltas em claridade reuniram-se sob o olhar do Senhor. Suas auras oscilavam entre o arrependimento e a esperança. Do alto, o Cristo estendeu suas mãos e falou: Filhos do mesmo Pai, a terra será vosso novo lar. Que o trabalho e a dor purifiquem vossas almas. Os mensageiros começaram a conduzir os exilados às regiões que lhes caberiam. Reencarnariam entre os homens primitivos, trazendo a centelha da inteligência e a memória vaga do paraíso perdido. As planícies e os vales da Ásia vibraram ao toque dessas almas luminosas. A Terra, pela primeira vez, recebia o sopro da civilização. Sinto. Peso, frio. Sente também a vida, irmão. Ela é o início do retorno. Sob o comando dos Espíritos do Cristo, as multidões foram divididas em 4 grandes grupos de camelinos. Cada um possuía missão própria, ajustada às suas tendências e débitos espirituais. Desses grupos nasceriam as 4 grandes raças matrizes da humanidade moderna. Este jarro de azeite é meu por 3 ciclos de cevada. 4. E você terá o melhor. Você viu o que eles trouxeram no último navio? Sim, mas o preço está muito alto este ano. Precisamos negociar. O primeiro grupo foi conduzido às planícies do norte da Índia e da Pérsia. Levaram consigo a chama da inteligência e da liberdade. Eram os futuros construtores da família indo-europeia, que ao longo dos séculos espalharia pelo mundo o pensamento e a ciência. A vitória nos espera naquela direção. Nossos ancestrais estão assistindo. Vamos! Vejam a luz. É um bom presságio para a batalha. Sim, e o frio fortalece nossos corações. O segundo grupo foi guiado ao Vale Fértil do Nilo. Neles, predominava a sabedoria e o senso de ordem. Fundariam o Egito, templo do conhecimento e da harmonia, onde o homem aprenderia a buscar a imortalidade e a conversar com os céus. É o sopro dos deuses, guiando-nos a construir um novo lar. Que o Egito se levante. Das águas nasce a luz. O terceiro grupo, guardião da fé, foi conduzido ao deserto do Oriente. Sua missão seria conservar viva a lembrança do Deus único, preparando o coração dos homens para a vinda do Messias. Através da dor e do exílio, Israel manteria acesa a chama da esperança. Ele parece estar em êxtase. A presença de Deus está com ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O quarto grupo permaneceu nas terras do Oriente, ao sul do Himalaia. Eram os sonhadores e místicos, os que traziam viva a lembrança do céu. Daí floresceria a Índia espiritual, onde o homem aprenderia a buscar Deus dentro de si mesmo. Cada povo recebeu uma tarefa na grande sinfonia do Cristo. Aos hindus, o sentimento. Aos hebreus, a fé. Aos egípcios, a sabedoria. E aos ários, a razão. Juntos, preparariam o solo do mundo para o advento da luz. Nenhum estava esquecido. Todos trabalhavam sob o mesmo amor. Os séculos passaram, e dessas raças brotaram civilizações que ergueram templos, escreveram livros, abriram mares e sonharam com o céu. Os filhos de Capela cumpriam, entre lágrimas e esperanças, o seu resgate. Este ano, a colheita será abundante de graças aos deuses. Sim, devemos preparar as oferendas para Amun-Ra no templo. Depressa, precisamos terminar esta sessão antes da noite. Quanto você quer por esta seda? É o melhor preço que posso fazer, meu amigo. O exílio tornou-se escola, a dor, o caminho. E antes de dispersarem-se pelo mundo, ouviram novamente a voz do Mestre.
Quando a luz do amor habitar novamente vossos corações, retornareis à casa do Pai. E o vento do Pamir levou essa promessa aos confins da terra, onde ainda hoje ressoa, lembrando à humanidade que somos todos peregrinos da mesma estrela. Egito, o legado de Capela no Nilo. Sob o sol abrasador da África antiga, o Nilo se tornava o espelho do céu. Foi ali, entre as areias e as margens férteis, que desceram espíritos nobres, os exilados de Capela, que mais se destacavam no amor e na verdade. Sua missão era semear na terra o brilho da ciência e da fé. Olha o sol, está tão lindo hoje. É um novo dia abençoado no rio. Transformando o deserto em escola de sabedoria. Esses espíritos possuíam poucas dívidas perante as leis divinas. As estrelas nos guiam, assim como guiaram nossos ancestrais. O caminho está escrito tanto no céu quanto na areia. Mais um dia se vai. Em breve estaremos com Ra. Em seus corações vibrava uma saudade profunda da pátria luminosa que haviam perdido. Todo o seu trabalho na terra era uma prece silenciosa, o esforço devotado para um dia regressar às esferas radiantes de onde vieram. Essa nostalgia sagrada do infinito foi a base de todas as suas crenças. Não profane este lugar sagrado. Sua alma viverá para sempre. Em nenhuma civilização, o culto da morte foi tão elevado, porque para eles a morte não era o fim, era o retorno. A luz revela o caminho. A vida material era apenas um intervalo entre dois céus. Cada sepultura, cada pirâmide, era uma escada erguida entre a terra e as estrelas. Os egípcios trouxeram à terra uma ciência que o mundo ainda não estava pronto para compreender. Ele está aqui. Os segredos estão guardados. Não profane. Ele finalmente alcançou a imortalidade. O K dele vive. Que ele descanse no campo de juncos. Os grandes mestres, conscientes da imaturidade da humanidade, esconderam os segredos do espírito nas sombras sagradas dos templos. Assim, nasceram as escolas de iniciação, refúgios do saber eterno. Veja bem, este alinhamento estelar corresponde exatamente ao que Ramsés previu. Sim, e o padrão dos símbolos na parede confirma a data da colheita. A constelação de Horus se alinha aqui. Exato. Marque este ponto no papiro. Nos templos de Mênfis e Tebas, o conhecimento era transmitido apenas aos que juravam silêncio e pureza. Os iniciados aprendiam a ciência da vida e da morte, não pelos livros, mas pelas provas da alma. Muitos não suportavam a visão da verdade espiritual, e suas experiências eram cercadas de reverência e temor. Abençoado seja você na vida após a morte. Ascenda aos céus. Que sua passagem seja abençoada. Pelo poder de Amon, pela glória do Egito. O escolhido chegou! Os sacerdotes sabiam que as grandes revelações não podiam ser entregues às mãos imaturas do homem primitivo. Ó Senhor do Oeste, aceite este espírito. Que sua jornada seja eterna sob o olhar de Ra. Vinham de um mundo antigo, onde já haviam conhecido a luz da verdade. Guardavam, portanto, com sagrado zelo o roteiro do futuro humano, a marcha espiritual da Terra, traçada pelos desígnios do Cristo. Rápido, olhe a posição de Sírios.
Ela não corresponde aos nossos cálculos. Precisamos ajustar o calendário imediatamente. Descanse em paz, meu faraó. Nosso filho continuará seu legado. Por não poderem revelar a essência divina em sua pureza, revestiram-na de símbolos. Olhe para as estrelas, ancião. Elas guardam os segredos do universo e o seu destino. Seus deuses eram representações das forças da natureza e das leis universais. Sob o véu do politeísmo, escondia-se a crença na unidade suprema. Cada divindade era apenas uma face do mesmo Deus invisível e eterno. A morte para os egípcios era o portal de regresso à vida verdadeira. Acreditavam que a alma renascia quantas vezes fossem necessárias, purificando-se a cada existência. Abençoado seja no campo de juncos, que Ra ilumine sua jornada. Aceite este linho sagrado para sua passagem eterna. O embalsamamento dos corpos e os ritos funerários eram expressões de fé na imortalidade, recordações da vida espiritual que ainda lembravam com nitidez. Nenhum povo da antiguidade penetrou tão profundamente os segredos da alma. Dominavam o magnetismo, o sono hipnótico, as curas pela mente e os fenômenos mediúnicos. Despertem, filhos do Nilo. A chama eterna revela a verdade oculta. O poder flui através de vocês. Unam-se à chama azul. O véu se ergue. Nas câmaras ocultas, estudavam as vibrações do pensamento e a influência dos espíritos sobre o mundo visível. As pirâmides ergueram-se como livros de pedra, guardando a sabedoria das estrelas. Cada medida, cada ângulo, cada inscrição refletia leis cósmicas que a ciência moderna apenas começa a redescobrir. Nelas, os construtores deixaram gravada a história celeste da Terra, sua posição no espaço, sua relação com o Sol e o destino da humanidade. Aqui, o céu encontra a terra. Nossa jornada final começa ao anoitecer. Que os deuses nos guiem. Quando o Egito cumpriu sua missão, seus grandes iniciados regressaram ao plano espiritual. A luz que ali brilhava se apagou lentamente, e as ruínas ficaram como testemunho de uma sabedoria divina. No silêncio das areias, as almas libertas retornaram à capela, levando consigo a colheita do bem e do progresso conquistado. Finalmente chegamos. Este é o futuro que sonhamos. A jornada foi longa, mas as boas-vindas são lindas. A civilização egípcia foi, acima de tudo, um altar de resgate. Ali, os espíritos que haviam caído reencontraram a luz da obediência e do amor. Alguns regressaram aos mundos ditosos. Outros permaneceram com Jesus, comprometidos em ajudar a Terra. Daqueles antigos servos da verdade, nasceram os primeiros missionários do Cristo. O Egito desapareceu da face do mundo, mas não da história do espírito. Sua herança vive nos templos da alma, nas leis que regem a vida, nas verdades que unem fé e razão. Vem, vamos mais rápido. O sol está dourado hoje. Consegue me alcançar? Cada pedra, cada símbolo, cada prece do Nilo é um sussurro eterno, lembrando que o homem é imortal e que seu destino final é sempre a luz. Índia. Sob o céu ardente do Oriente,
onde o sol nascente pinta de ouro os vales e montanhas, surge a antiga Índia, berço de tradições milenares. Olha, Ramesh. O sol nasceu como fogo dos deuses. Que cada dia seja uma prece, Meira. Que o rio leve nossas dores. O céu está vivo. Em meio a rios sagrados e florestas místicas, o espírito humano começava a buscar a luz interior. Os primeiros homens ali chegados traziam no coração a lembrança dos mundos de onde vieram. Há uma voz que fala nas estrelas. Escutem. Será o som dos antigos deuses, pai. Não, filho. É o eco da casa de onde viemos. Seus olhos se voltavam para o infinito e seus pensamentos buscavam compreender o mistério da vida e da criação. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Com o passar dos séculos, uma civilização esplêndida se ergueu nas margens do Ganges. Tragam as flores. O templo deve respirar a beleza dos céus. As pedras parecem cantar, Senhor. É o som da fé que desperta. Templos majestosos, erigidos em honra aos deuses, elevavam-se sob o canto dos sacerdotes e o perfume das oferendas. Ainda preso às sombras do orgulho e da ignorância, ergueu castas e muros entre os próprios irmãos. Não toques em mim, camponês. Tua sombra mancha o meu caminho. Pai, por que não podemos entrar no templo? Porque o mundo ainda não aprendeu que somos iguais. O Espírito Divino, que viera ensinar o amor universal, se via aprisionado em rituais e tradições rígidas. Mesmo assim, a voz do alto não se calou. Por entre os véus do tempo, missionários espirituais desceram à terra, falando de compaixão, desapego e pureza. Entre eles, um nome ecoaria pelos milênios: Krishna, o símbolo da presença divina entre os homens. Não busques os céus nas estrelas. Busca dentro de ti. Mas... e se o mundo não ouvir? O amor sempre encontra um caminho. A música dele faz o vento dançar. Na Índia antiga, a vida era uma oração contínua. Homens e mulheres meditavam junto às margens dos rios, buscando, nas águas tranquilas, o reflexo do eterno. Mergulhe as mãos na água, filha. Ela guarda as bênçãos do céu. O rio leva o que é pesado, mãe? Leva, se o coração quiser deixar ir. A alma indiana via em tudo, na pedra, na flor, no vento, a presença de Deus. Sábios e eremitas se retiravam para as montanhas em busca do silêncio interior. Mestre, o vento corta como lâmina. Deixa-o cortar o que não é necessário. Quanto tempo ficaremos aqui? Até que o silêncio fale mais alto que o pensamento. Nos altos do Himalaia, o pensamento humano se elevava em prece, enquanto a natureza parecia escutar o murmúrio das almas que ansiavam pelo divino. E ali, entre o esplendor e a miséria, entre o ouro dos palácios e a pobreza das aldeias, nascia uma das mais belas lições da humanidade: o desapego do mundo material e a certeza de que o verdadeiro reino é o do espírito. Feche os olhos, irmão. Escuta o que não se ouve. Sinto algo aqui dentro. É paz? É Deus que sempre esteve aí. A Índia ensinou à Terra a meditação e a compaixão. Foi o coração espiritual do Oriente, onde o homem aprendeu a escutar a voz de Deus dentro de si mesmo. Contudo, a pureza inicial se perdeu nas formas exteriores.
o orgulho religioso, obscureceu a mensagem divina, e o povo mergulhou em práticas que o afastaram do amor universal. Que tragam mais ouro, que o Deus do palácio brilhe. Enquanto isso... Mais oferendas, que os deuses vejam nossa glória. Mas... E se deuses quiserem apenas o nosso amor? Silêncio! Amor não se pesa nas balanças do templo. O orgulho é o véu. Quem cobre a luz. Mas nos planos invisíveis, os mensageiros do Cristo já preparavam novos caminhos. Assim, enquanto as civilizações se sucediam e as eras passavam, a Índia conservava o perfume da sua missão espiritual. É a estrada que conduz à libertação. Israel, a aliança na dor. Entre as raças exiladas que vieram à Terra, Israel destacou-se como o povo mais forte e coeso. Em meio aos desertos e perseguições, conservou intacta a chama da fé. Orgulhoso e indomável, trazia no coração tanto a certeza de Deus, quanto o fardo da própria vaidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Israel acreditava ser o depositário exclusivo da verdade divina. Sua fé era profunda e ardente, mas também cercada de orgulho. Eram filhos da luz, mas ainda prisioneiros da própria sombra. Mesmo assim, antecipando-se aos demais povos, ensinaram a fraternidade e a solidariedade em meio às provas do exílio. Não se preocupe, meu filho. Deus está conosco. Sem lar e sem território fixo, o povo hebreu atravessou as eras sob todas as bandeiras, levando consigo o nome do Deus único. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Ó Deus de Abraão, olhe por seus filhos. Que sua presença ilumine nosso caminho na escuridão. Em cada tempo e em cada nação, sua história lembrava à humanidade que o verdadeiro lar do Espírito é o céu e que a fé pode florescer mesmo entre ruínas e exílios. No Egito, sob as mãos caridosas de Termutes, um menino hebreu cresceu entre palácios e mistérios. Seu nome era Moisés. Preparado pelos iniciados egípcios e guiado pelo Cristo, ele ergueu-se como mediador entre o céu e a terra, convocando o seu povo à libertação. Assim diz o Senhor: liberte meu povo. Quem é o seu Deus para que eu o obedeça? Seu Deus não é nada aqui. Guia-nos, Senhor, pela manhã dourada. Somos teu povo, rumo à terra prometida. Moisés conduziu o povo hebreu pelas areias do deserto, sustentado apenas pela fé. Entre trovões e relâmpagos, recebeu no Sinai as leis que moldariam a moral da humanidade. E estes são os mandamentos que o Senhor nos deu. Eram mandamentos simples, mas eternos, o alicerce da justiça divina e o prelúdio do Evangelho. O Antigo Testamento guardou, em suas páginas simbólicas, os segredos da ciência espiritual dos hebreus. Suas palavras, enigmáticas e sublimes, revelam a alma que buscava compreender Deus. O Velho Testamento e o Evangelho são como duas colunas de um mesmo templo, a lei e o amor, unidas pelo tempo e pela verdade. Nas tendas, nas montanhas e nos templos, a voz do alto repetia: o Cordeiro de Deus virá. Israel foi o campo preparado, a árvore antiga de onde brotaria o fruto divino. Jesus escolheria nascer entre eles, porque entre todos
eram os mais crentes e também os mais necessitados de humildade e amor. Não temas, Daniel. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo. Eis aqui a serva do Senhor. Mas quando o Cristo chegou, não o reconheceram. Esperavam um rei de ouro e poder, e não um mestre em sandálias. Esperavam um trono, e receberam uma cruz. Israel, o povo que mais esperou pelo Messias, foi também o primeiro a rejeitá-lo. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E assim, cumpriu a profecia de que a luz viria para despertar o mundo adormecido. Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Eu sei, meu filho. Mesmo na incompreensão, o povo judeu legou à humanidade o tesouro do monoteísmo e da fé inquebrantável. Sua história é um cântico de resistência e esperança. No futuro, quando a fraternidade for o idioma do mundo, o espírito de Israel renascerá purificado. E o mesmo povo que esperou o Cristo aprenderá a reconhecê-lo em todos os corações. A família indo-europeia, a semente da diáspora. Enquanto a Índia e o Egito floresciam como berços de sabedoria e fé, uma nova jornada espiritual se desenhava no horizonte. Nos planaltos da antiga Pérsia, sob o olhar do Cristo, surgia a civilização ariana, raízes da família indo-europeia, destinada a espalhar-se pelo mundo. Levando consigo o fogo da razão e da liberdade. Durante milênios, as caravanas humanas cruzaram as planícies da Ásia em busca de novas terras. Através de desertos e montanhas, avançavam os filhos de Capela, impelidos pela saudade do lar perdido e pelo desejo de conquistar um novo paraíso. Levavam consigo lembranças confusas da luz divina e a ânsia ardente de reconstruir o que haviam destruído. Aqueles espíritos, mais revoltados e orgulhosos, carregavam no íntimo as marcas de antigas quedas. Ao contrário dos povos dóceis e religiosos do Oriente, buscavam apenas a liberdade, a expansão, a aventura, o poder. Eram almas rebeldes em marcha, que aprenderiam pela dor o valor da humildade e da obediência à lei divina. Vindos do Irã, espalharam-se pela Europa primitiva, misturando-se às tribos selvagens que ali habitavam. De sua fusão nasceriam os antepassados dos gregos, latinos, celtas, germânicos e eslavos. Povos duros, guerreiros e audazes, moldados pelo frio e pelas lutas, destinados a edificar o alicerce das futuras civilizações do Ocidente. Mais rápido! Mantenham o ritmo! Avante! Bem-vindos à Creta Minoica. Uma civilização próspera, cheia de cores vibrantes e uma energia sem igual. Ele conseguiu. Foi incrível, você viu? Sim, que coragem. Vamos celebrar. Esses homens simples, porém vigorosos, criaram as primeiras noções políticas e coletivas da vida humana.
Rápido, saiam da frente! Pelos deuses, mais rápido! As melhores cerâmicas, direto de Atenas. Venham ver. Reunidos em tribos, escolheram chefes, dividiram o trabalho, aprenderam a cultivar a terra e a dominar os animais. Assim, a humanidade dava seus primeiros passos rumo à sociedade organizada. Mais rápido! Leve as ovelhas para o curral. Mais rápido, precisamos terminar isso hoje. Força, pessoal! 1, 2 e já! Conseguimos! Muito bem! Um reflexo distante da ordem celestial que haviam perdido. Mas o germe da separação renascia. O senso de propriedade despertou a cobiça e o egoísmo ergueu muros entre irmãos. As tribos rivais, que antes se ajudavam, voltaram-se umas contra as outras. Pela glória de Esparta! O sangue manchou as planícies da Europa, e os primeiros conflitos fratricidas anunciaram a longa estrada das guerras humanas. Enquanto isso, a própria terra se transformava. Vamos passar por isso! Agalha, meus legionários! A vitória nos aguarda! Viva Roma! Viva César! Andem, mais rápido! Entrem lá! Senhor, tende piedade de nós! Não negaremos nossa fé. Abalos sísmicos e revoluções geológicas redesenhavam o mapa do mundo. Últimos dias de Pompeia. Sob o comando do Cristo, o Mediterrâneo e o Mar do Norte tomaram forma, definindo os caminhos que guiariam a marcha dos povos e o cenário onde se ergueriam os grandes impérios da história. O mestre observava, em silêncio, os filhos da rebeldia que se espalhavam pelo continente. Sabia que, embora fossem os mais indisciplinados, eram também os únicos capazes de conviver e ensinar os selvagens, de transformar a dor em progresso e a luta em força criadora. O Cristo via neles o fermento do futuro, a semente da civilização ocidental. Com compaixão, Jesus enviou emissários espirituais para acompanhar esses povos inquietos. Mas o que é a verdadeira sabedoria? Será que sabemos realmente quem somos? Ou apenas repetimos o que nos ensinaram? Precisamos questionar tudo. Guiou-os através das eras, aliviando-lhes as dores e suavizando-lhes a revolta. Entre bosques e montanhas, o sopro do alto reacendeu a chama da fé. Nos corações simples dos celtas e germanos, nascia a reverência à natureza. O primeiro vislumbre do Deus único. Ó grandes ancestrais, espíritos desta terra sagrada, ouçam minha súplica. Levantem! Mais alto! 1, 2, força! Cuidado com a viga! Com o tempo, novas luzes despontaram. Na Grécia, os cantores e filósofos espalhavam o amor à sabedoria. No Lácio, florescia o germe de Roma. O Mediterrâneo tornou-se o coração do mundo antigo. Um vasto espelho, onde a cultura, o comércio e o pensamento humano se encontravam, preparando a terra para a vinda do Cristo. Salve César! Glória a Roma! Mas as trocas e o poder dividiram novamente os povos. Entre o norte e o sul da Europa, surgiram rivalidades e barreiras. De um lado, os povos nórdicos, fortes e frios. De outro, os mediterrâneos, sutis e sensíveis. Ambos, porém, cumpriam o mesmo desígnio: amadurecer, pela experiência e pela luta, para compreender um dia a fraternidade universal. Assim, sob a mão invisível do Cristo, a família indo-europeia transformou o mundo. De suas dores nasceram impérios. De suas quedas, a sabedoria. E de sua rebeldia, a força moral que impulsionaria a história. Não negaremos nossa fé. Foram almas em expiação e em aprendizado, preparando o solo humano para a chegada do Evangelho e da verdadeira luz.
Milênios depois, a Terra ainda é um mundo de transições. O planeta atravessa agora um tempo semelhante ao vivido por Capella há 28 mil anos. Finalmente chegamos! É mais lindo do que imaginávamos. Muitos voltaram ao seu lar de luz. Outros, infelizes e retrógrados, permanecem com um alto passivo de débitos. E assim se cumpre o apocalipse da luz. O tempo anunciado pelos profetas chegou. A Terra atravessa o limiar entre as sombras e o amanhecer. Este é o fim dos 7 tempos, a grande transição planetária, o último dia anunciado por João Evangelista na ilha de Patmos. É o despertar, o chamado à renovação das almas e à regeneração do mundo. A humanidade ainda vive em guerras, discórdias e sombras do orgulho. Mas essa era também passará. E um novo amanhecer se aproxima. A Terra deixará de ser morada da expiação para se tornar o mundo da regeneração. O lar da fraternidade universal. Para isso, a humanidade precisa agora sintonizar com a paz interior para ser merecedora dessa nova era de luz que milhares de corações anseiam. Os 7 tempos se encerram e o novo ciclo se abre, o dia em que o amor se fará lei entre os homens. O velho mundo cederá lugar ao novo. Guerras e fronteiras se dissolverão diante da consciência do amor. O Cristo voltará não em tronos de poder, mas em silêncio, dentro de cada coração que se abre à paz. Eu amo todos os meus amigos aqui no jardim. É tão lindo. Amo tanto vocês. Este é o melhor dia de todos. E no brilho do infinito, o Cristo proclamará em silêncio: Bem-aventurados os que escolheram o amor, porque deles será o reino da paz. A terra renasceu, o amor venceu, e a luz que partiu de Capella há milênios voltou para ficar. Eis o novo dia, a alvorada da regeneração.